Existem muitas coisas que eu falo pra vocês que às vezes podem parecer lição de moral, e muitas de fato são mesmo, né? Mas não pense você que eu falo essas coisas porque eu me sinto a certinha, que nunca faço nada de errado e por isso me sinto no direito de ficar corrigindo os outros. Pelo contrário, né? Muito do que eu falo aqui é pra eu mesma refletir sobre coisas que eu já refleti, justamente porque faço muita besteira na vida. Muitas vezes quando eu falo sobre valores morais e critico comportamentos que não acho tão corretos, faço porque observo atitudes não tão bacanas nos outros, mas também não tão bacanas em mim mesma. Quando algumas das besteiras que eu faço me pesam na consciência, eu sinto certa necessidade e certa responsabilidade também de falar, né? Tanto como forma de mostrar que por experiência própria determinadas atitudes realmente não são as melhores, quanto para tentar me redimir e melhorar como pessoa. Afinal, eu acredito que o primeiro passo para o aperfeiçoamento moral é reconhecermos mais as nossas próprias imperfeições do que as imperfeições dos outros. Mas então, semana passada aconteceu um fato bastante chato, né, que me deixou bem para baixo e me fez ter esse momento de autoavaliação. Eu estava voltando da escola dos meus pequenos e fui desviar de um buraco. Um dos poucos buracos que existem na minha cidade, não pense você que a minha cidade tem buracos, é raro encontrar. Mas então eu puxei o carro para a direita e quase derrubei um motoqueiro. Na verdade, ele que estava errado, né, porque além de ter tentado me podar pela direita, ainda estava colado no carro. Aí quando eu desviei, ele me ergueu na buzina, né? A questão é que eu tinha pelo menos duas possíveis reações de imediato. A primeira era manter a calma, balançar a cabeça e seguir em frente, deixando o cara passar. E a segunda era abaixar o vidro do carro e encher o cara de xingamentos. Pessoal, eu já fui muito impaciente na vida. Hoje eu posso dizer que alcancei certo amadurecimento e me tornei uma pessoa bem mais ponderada e polida. Ainda estou bem longe do nível que pretendo alcançar, é claro, mas já estou bem melhor do que já fui, exceto quando eu estou no trânsito. Eu realmente deixo o calor do momento subir muito rapidamente. Então eu tive a segunda reação que acabei de descrever. Baixei o vidro do carro, berrei com o cara, chamei ele de imbecil e tudo mais. Ele ainda revidou, né, mostrou o dedo do meio e desacelerou a moto para tentar me intimidar. Você pode até estar pensando que no trânsito perder a calma é normal e que eu não preciso ficar tão chateada por isso, ou então que o cara merecia os xingamentos por estar errado, ou então que se o cara que estava errado teve a audácia de me provocar, por que será que eu deveria agir diferente? Mas eu vou concordar mais com quem está pensando que o mais sensato teria sido eu ter respirado fundo, pensado na minha reação e mantido a calma. Sabe por quê? Bom, primeiro porque o dia a dia da gente é uma loucura, né? Nós estamos sempre num estresse pela pressão que a gente vive no trabalho, contas a pagar, problemas familiares, e é comum pensarmos que quando algum contratempo acontece, é ali a nossa chance de descarregarmos as nossas frustrações. Eu penso diferente. Nós descarregamos as nossas frustrações quando fazemos um exercício, praticamos um esporte, meditamos, tocamos um instrumento, fazemos alguma terapia, enfim. Quando nós brigamos com os outros, na verdade, estamos aumentando ainda mais as nossas frustrações, porque a desavença gera mais desavença e mais energia negativa, entende? Eu voltei pra casa me sentindo um lixo e nem um pouco aliviada ou descarregada. Segundo, a minha atitude negativa acaba respingando no outro, que vai se armar, vai revidar, gerando uma reação em cadeia de estresse entre os dois que não resolve o problema. Ao contrário, pode gerar problemas maiores. Uma atitude positiva, no entanto, tem uma probabilidade maior de acarretar outra atitude positiva e a outra pessoa, ao ver a minha tranquilidade, se desarmar e a poeira nem chegar a subir e aí os problemas se resolverem com tranquilidade e prudência. Ou quem sabe não se resolverem. Mas pelo menos a tensão vai estar controlada, né? E por último, você já ouviu falar no princípio 90-10? É um princípio bem simples, né? Mas que se aplicado pode mudar positivamente bastante a maneira como a gente lida com os problemas. 90-10 se refere a 10% das situações que acontecem nas nossas vidas e sobre as quais a gente não tem controle. E 90% se referem às reações que temos diante desses 10% dos eventos que não controlamos. Por exemplo, eu não tive controle sobre o buraco na estrada, mas tive controle sobre como reagir aos eventos seguintes. Provavelmente qualquer coisa que eu tivesse feito teria gerado o primeiro estresse, né, que era o susto do cara e a buzinada, porque eu não tinha muita escolha para fazer ali naquele momento, né? Eu tinha que fazer alguma coisa. Eu podia ter freado bruscamente, por exemplo, ou puxado o carro para a esquerda ao invés da direita, mas enfim, de qualquer forma, algum estresse geraria. Então eu não tive muito controle
controle sobre isso também, mas sobre o que sucedeu depois, eu tive total controle. Se eu tivesse tomado uma atitude diferente diante da grosseria do rapaz, provavelmente não teria enfrentado consequências negativas sobre a minha péssima reação. Meus pequenos ficaram perplexos e eu dei um péssimo exemplo para eles. Depois eu até expliquei que agi de forma incorreta e tudo, pedi desculpas, mas a besteira já estava feita. Se o motoqueiro fosse um maluco, ele bem poderia ter parado a moto e me agredido ao invés de só ter me mostrado o dedo do meio e me intimidado, né? Um clima extremamente tenso foi gerado e não sei se o cara se sentiu mal depois, mas eu voltei me sentindo um lixo, como falei já, né? E aquilo acabou com o resto do meu dia. Enfim, se eu tivesse tomado outra atitude e simplesmente tivesse ficado quieta, tenho certeza que as consequências teriam sido melhores. Uma outra vez, coincidentemente, também para desviar de um buraco na estrada, né? É muita coincidência só, porque realmente quase não tem buraco aqui, né? Então foi realmente coincidência. Mas então, há uns 2 anos mais ou menos, eu tive que frear também bruscamente por causa de um desses poucos buracos e uma motoqueira, que também outra coincidência, né? Essa foi coincidência mesmo. Ela estava colada atrás de mim. Aí ela acabou batendo e caindo na estrada, né? Foi um susto gigante. Sorte que não vinha ninguém no sentido oposto. Mas aí o que aconteceu em seguida? Eu parei o carro e ao invés de soltar os cachorros, eu fui ajudar a menina. Perguntei se estava tudo bem, tentei acalmá-la o máximo que pude. Foi outra história, sabe? Tenho certeza que o dia para nós duas foi bem melhor do que se tivesse havido um estresse do cão, como aconteceu nessa última semana. E ao contrário dessa última vez, eu não me senti um lixo. Está certo que nesse caso a menina reconheceu o erro, né? Foi bem gente boa, ao contrário do outro que mesmo estando errado colocou a culpa em mim, né? Mas esse princípio tem muito menos a ver com quem está certo ou errado e muito mais a ver com as nossas reações sobre eventos que não estão sob o nosso controle, entende? Por isso é tão importante respirarmos fundo antes de tomarmos uma atitude diante de um evento estressante. Tudo na vida traz consequências, né? E elas serão compatíveis com as nossas reações. Se as nossas reações forem impulsivas e negativas, a tendência é que se crie uma reação em cadeia de outras consequências negativas por causa da primeira reação. Quem sabe eu não tive mais consequências negativas depois do meu primeiro rompante de raiva, com o motoqueiro, né? Primeiro porque já era fim do dia e felizmente de lá eu fui direto para casa, mas creio que principalmente porque, embora um pouco tarde, eu acabei respirando fundo, percebendo de imediato que não deveria ter agido daquela forma e me acalmei. Mas o meu impulso negativo poderia ter gerado um estresse com os meus pequenos, que reclamaram da minha reação, né? Eu podia ter soltado os cachorros neles, com os outros motoristas, porque o incidente foi na hora do rush, né, e o trânsito estava chato pra caramba e eu poderia ter aumentado mais ainda a tensão, né? Então, por mais que a gente muitas vezes tente justificar os nossos rompantes, especialmente quando eles forem consequências dos erros dos outros, a verdade é que na grande maioria das vezes somos nós os responsáveis sobre boa parte do que acontece no nosso dia a dia. Às vezes, não sempre, óbvio, às vezes uma sequência de coisas erradas que acontecem no nosso dia é resultado de uma única decisão mal tomada, precipitada no calor do momento. Errar, todo mundo erra, ninguém é perfeito, né? Mas as nossas reações seguidas desses erros, tanto quando se trata do erro dos outros, quanto dos nossos próprios erros, podem determinar o andamento do nosso dia. Importante frisar que a questão toda não é agradar nem fazer bonito para os outros, não é ser perfeito ou certinho, não estaremos dispostos nem agiremos com prudência o tempo todo, afinal somos seres humanos, né, cheios de falhas e num processo de aperfeiçoamento. A questão, na verdade, é pensarmos antes de agir para encontrar a melhor forma de reagir a um determinado evento. Já falei outras vezes e repito, né, em determinados momentos vamos precisar sim agir de forma mais enérgica, se a situação exigir, mas ainda assim é necessário avaliar se essa ação foi pensada ou se foi um impulso, se é uma reação enérgica para fazer a pessoa acordar, ou se é um descarregamento das nossas frustrações. Rompantes de raiva quase nunca dão resultados positivos. Sempre há exceções, é claro, né, como defender a sua vida ou de outra pessoa, por exemplo, mas de um modo geral, poucas coisas feitas no impulso trazem resultados positivos. Na maioria das vezes, nossas frustrações são simplesmente formas de despejar nos outros as frustrações que nós carregamos e acumulamos. Aí uma coisa importante, né? A culpa e a cobrança não devem superar o aprendizado. Sim, eu me senti culpada, mas depois acabei percebendo que esse estresse todo me ensinou alguma coisa. E se eu não posso voltar atrás para corrigir a besteira, então que pelo menos eu tire alguma lição, não é verdade? Então é isso. Um beijão e até a próxima.